Nesse primeiro dia de julgamento do Bolsonaro, eu gostaria de começar o vídeo agradecendo a ele. Muito obrigado, Bolsonaro, por tudo que você fez pelo Brasil. E não foi pouca coisa não, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Um belo dia, lá por meados de 2017, eu critiquei o Bolsonaro pra uma pessoa e a pessoa me xingou de comunista. E eu fiquei impressionado, porque eu nem sabia o que moleste era comunismo, eu só tinha achado um absurdo o que o Bolsonaro falou e fui pesquisar. E ao pesquisar eu fiquei sabendo o que era o comunismo e daí eu gostei. Porra! Que massa! Talvez se não fosse aquele bolsominion lá em 2017 me xingar de comunista, talvez eu jamais saberia o que é o comunismo. Muito obrigado, Bolsonaro. Talvez eu jamais teria conhecido o comunismo se não fosse você. E assim como eu, várias outras pessoas, né? Porque o espectro do comunismo de vocês é tão grande. Vai do Jones Manuel ao João Dória que, porra, muita coisa, né? O petismo também é uma outra coisa, né? Pra mim e várias outras pessoas que cresceu ou até nasceu enquanto o PT era situação e não oposição, era muito comum a gente criticar o petismo, né? O PT de uma maneira geral, o Lula, entre outras pessoas, de uma maneira muito acrítica, né? E foi justamente esse ódio ao PT insuflado pelo Bolsonaro e seus apoiadores que ajudou o PT a voltar ao poder. Então é uma outra coisa aí que a gente tem que agradecer ao Bolsonaro, tá? Se não fosse você, talvez isso não teria acontecido. Talvez a onda antipetista tivesse permanecido, talvez o PT não tivesse continuado tão forte enquanto partido político. Tá aí, né? Partido do presidente da República. Então assim, cara, obrigado, fera. Valeu mesmo, vice. Agora uma coisa que eu vou agradecer demais é o Bolsonaro ter enterrado de vez essa coisa do saudosismo do regime militar e a galera pedindo para os militares voltarem ao poder. Olha que gostoso, né? Inclusive eu sempre gosto de jogar isso na cara de vocês. Vocês lembram que até comecinho de 2023, né? Vocês iam pra rua pedir golpe militar com o Bolsonaro no poder, né? Só que daí os militares não viram você. E agora vocês pedem anistia. Cara, isso é tão gostoso. Porque a galera sempre falava muito, nossa, que absurdo, né? Essa galera indo pra rua, pedir pra voltar o regime militar. Aquele regime que a gente viveu durante 21 anos. E aquilo era um absurdo. A gente não tinha eleições diretas. A gente não tinha direitos individuais. Era uma série de violações de direitos humanos. E essa galera pedia a volta disso. E agora vocês, né? Acabou. Ninguém pede mais. Eu fico... Gente, isso é uma bênção, sabe? Obrigado, Bolsonaro. Obrigado mesmo, assim, porque, tipo, era uma coisa que volta e meia aparecia, né? Um ou outro saudosista ali do regime militar, dizendo que se os militares voltassem ao poder, o Brasil viraria uma maravilha e tal, não sei o quê. E todo mundo ficava, pô, que coisa mais louca, né? E durante o governo Bolsonaro, foi o período que mais se pediu isso. E depois de eles tentarem e os militares dizerem não, eles agora não pedem mais. Nossa, gente, a gente tem que... Cara, isso é uma vitória, meu. Isso é uma vitória, meu. Porque, velho, ninguém tá pedindo mais intervenção militar nesse país. Os 4 anos de governo Bolsonaro, eles pedindo e tal, não sei o quê. Aí eles vão lá, tentam, os militares não entram nessa, e agora eles chamam os militares de traidores. Inclusive, uma coisa assim interessante é o rolê dos direitos humanos, né? Porque essa galera que dizia que não era pra ter direitos humanos, que direitos humanos só defendia vagabundo, agora eles estão defendendo os direitos humanos. Eu tô... Obrigado, Bolsonaro, você é maravilhoso, velho. Então lembre-se disso, tá? Quanto o bolsonarismo decaiu, né? Saiu daqui, olha. Queremos intervenção militar com Bolsonaro no poder. Pra agora dizer assim, me dá anistia, eu preciso de anistia. Você tá violando meus direitos humanos, eu quero meus direitos humanos. Muito obrigado, Bolsonaro, você é maravilhoso, meu. Uma outra coisinha também que dá pra agradecer ao Bolsonaro foi ele ter mostrado quem são os verdadeiros patriotas do país. Porque durante todo o governo dele, a galera se fantasiava, né, de patriota. E daí
Quando ele perde, eles vão lá, pedem sanções contra o Brasil lá nos Estados Unidos. E daí os verdadeiros patriotas ficam contra isso. Inclusive agradecer essa última tentativa aí de salvar o Bolsonaro, utilizando os Estados Unidos, que fez o brasileiro acordar também para o imperialismo norte-americano, que é uma outra coisa assim legal, tá? Isso daí dá pra agradecer demais a vocês. Olha, vocês ainda estão ajudando a gente. Muito bom, Mel. Gosto muito. Eu acho que é isso, né? Agora a gente tá vendo o Bolsonaro sendo julgado. Vai ser punido por isso, né? No máximo, uma semana aí pra gente saber qual a sentença dele. E pode ter certeza, tá? Aquele teto lá de 17 anos que os bagrinhos do 8 de janeiro tá pegando, vai ser furado. Pode ter certeza. E com certeza o Bolsonaro pega, viu? Bem mais do que isso. Não sei quanto, mas enfim, né? Sério que o Bolsonaro tá muito mal. Eu tô muito bem. Inclusive fala aqui pra mim nos comentários. Você tá bem? Tá bem? Isso é o que importa, né? Cada um com o seu. Dias de lutas, dias de glória. Agora uma coisa que eu digo pra você, tá? Não existe mais bolsonarista enganado. Não se iluda. Os bolsonaristas enganados, ó, ficaram lá atrás. Agora é gente que quer enganar o povo. Simples assim. Essa galera tá usando a narrativa hoje de reclamar do processo, dizer que não tem prova, isso, aquilo, outro. É a galera que queria que tivesse dado certo. Tava doida pra que desse certo. Mas só que deu errado, né? Aí é discurso de perdedor. Perdedor é assim mesmo, né? Você perdeu, fera. Você perdeu. Olha só como você decaiu, né? De intervenção militar com o Bolsonaro no poder, agora é anistia. Vê só como tu é um fudido. Pode continuar chorando, tá? E a sentença dele vem. Mas como sempre gosto de lembrar, Bolsonaro, você tem uma chance de se ver livre, tá? É só você trazer as provas. As provas de que houve uma fraude nas eleições. E daí você vai provar que o que você estava fazendo era legítimo. Impedir a posse do Lula, intervir no TSE, anular o resultado da eleição e mandar prender o Alexandre de Moraes. Tá tudo isso nas provas que foram apresentadas contra você, tá? E olha, lá no processo judicial, tem narrativa não. As narrativas podem funcionar ali na tua bolha. Esses teus apoiadores aí, tudo translocado, né? Mas na justiça não funciona, não. Tá muito claro ali. E até você assumiu, né? Que estava buscando meios para impedir a posse do presidente Lula, para anular o resultado da eleição. Porque é tipo assim, meu anjo. Se você não tinha prova, você só tava fazendo aquilo porque perdeu. E se tá fazendo só porque perdeu, você tá tentando um golpe de Estado, velho. Não pode. Então, olha, tu tem aí, ó, até semana que vem pra trazer essas provas, hein? Se não trouxer, olha, a papuda te aguarda. Agora meu recado vai pra você que é de esquerda. Você que gosta do presidente Lula. Fica esperto. Daqui pro ano que vem, olha, a gente tem que fazer a esquerda crescer. Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso. A gente vai comemorar, mas vamos ser pragmáticos nas nossas movimentações políticas. Não perca tanto tempo tentando mudar o voto daquele seu primo bolsonarista, aquela pessoa bolsonarista que vocês ficam horas debatendo numa conversa privada, no WhatsApp, no Instagram. Esqueça, viu? Foco no eleitor do Lula que vota no deputado do Centrão. Se você quer ver a esquerda crescer no ano que vem, é nessa pessoa que você tem que focar. E para fazer isso, tem que falar dos problemas do dia a dia. Isso é uma coisa que a esquerda tem feito aí nos últimos meses e vem ajudando bastante, é tratar dos problemas do dia a dia. A gente tá falando aí, ó, de crime organizado, no caso ali do PCC em São Paulo, não é verdade? A gente tá falando da isenção de imposto de renda, a gente tá falando também do fim da escala 6x1, mas a gente também tem que falar, ó, dos problemas mais localizados, tá? Então você não pode ficar out das questões locais. Então, olhe, se acontecer algum tipo de problema envolvendo segurança pública, principalmente se você está num estado governado pela direita, essa é a sua oportunidade, tá? Bota a culpa no governador, vamos enfraquecer essa galera pro ano que vem, principalmente os nomes que eles vão indicar pro Senado. E se a gente, ó, prestar atenção na questão da segurança pública, a gente vai conseguir virar esse jogo daqui pro ano que vem e crescer ainda mais. Beleza? E olha, todo dia aqui de segunda a sábado tem live
por volta das 7 horas da noite, faço aquelas lives no vertical, né? Então dá uma passadinha por aqui pra gente conversar. Se você quiser subir na janela pra conversar comigo diretamente, eu faço a live também no TikTok, né? Aqui no YouTube não dá pra fazer isso, mas dá pra fazer isso lá no TikTok. Inclusive hoje, né, vamos ver aí a repercussão desse primeiro dia de julgamento do Bolsonaro e também falar do produto interno bruto do segundo trimestre, que cresceu 0,4% na comparação com o trimestre anterior, que já tinha sido um trimestre bastante legal de crescimento, cresceu 1,3%. Esse incremento mostra que se permaneceu o crescimento na passagem do primeiro para o segundo trimestre, mas a gente também vai analisar as outras questões. Não deixa de se inscrever no canal, deixar um like, se tiver a opção de hypar também, dá essa forcinha para o crescimento no canal. Aguardo você na live, beijo e até o próximo vídeo.